Salve Sara Lovers! Beleza? Tudo certo, galerinha? Eu sou o Rafa e estamos aí hoje para um episódio de uma misturinha, porque eu nesse momento aqui, ó, eu tô fazendo uns serviços mecânicos. Cara, a Saravan tá muito zerada, mas tinha algumas coisinhas para fazer, como apertar uns parafusinhos que tava vazando água, um pouquinho de óleo embaixo, coisinhas, umas manutenções que são bem preventivas para evitar um problema, né, que pode ser bem caro. Então, o que eu tô fazendo aqui, galera, tinha um óleo ali embaixo que tava vazando, né? E aí eu não tava descobrindo aonde era. E eu acho que é o óleo do diferencial. Então eu tirei o bujãozinho pra dar uma conferida, né? Esse aqui é o bujão de abastecimento do óleo do diferencial. E tem um bujãozinho embaixo que eu vou tirar agora e vou trocar a arruela, porque eu acho que é por baixo que tava vazando. Trocar essa arruelinha de vedação de óleo. Olha só que interessante esse modelinho novo aqui, ó. Que ele... Não sei se eu vou conseguir focar. Assim, talvez. Depois eu tento dar um zoom. Essa arruela tem tipo uma borrachinha aqui dentro. Daí essa borrachinha ela esmaga e, cara, fica muito bom. Eu já botei no bujão de óleo ali, do óleo do motor mesmo, né? E não teve vazamento nenhum. E olha a diferença dessa aqui que já tava surrada, né? Bem esmagada. Então vou trocar isso aqui. Mas não tem nada a ver com isso o episódio de hoje. É só pra mostrar o que eu tô fazendo agora. O que na verdade nós vamos fazer, gurizada, é um trabalho de isolamento térmico. Esse trabalho eu já iniciei lá atrás. Foi feito no verão ainda, agora a gente tá no inverno, por mais que eu tô de camiseta curta, hoje é um dia quente de verão. Hoje é um dia quente de inverno. E foi lá no verão mesmo que a gente iniciou o trabalho de isolamento. Deixa eu abrir essa porta aqui por dentro, daí vocês vão ver, ó. Tá lá, ó, o isolamento térmico. E eu quero mostrar passo a passo o que eu fiz. Daí vocês vão entender que vai ficar em 2 vídeos. O vídeo lá do início e depois, né, quando eu voltei a mexer nesse quesito que é o isolamento térmico das laterais. Aí vou mostrar tudo pra vocês. Acompanhe o vídeo, ele tá meio que em 2 partes, mas vocês vão entender. Se tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Essa confusão que rolou aqui é coisas do canal, porque tem muita coisa nesse canal. Tem a parte mecânica dessa van, tem a parte da casa, do motorhome, tem a parte de ideias que eu dou sobre o carro, que é uma Trafic 97. Então, vem chegando e se tu gostar, dá um like. Se não gostar, beleza. E tudo certo. É nóis, acompanha o vídeo, tá só começando. Então, rapaziada, quem tá chegando agora aí e não conhece Saravan, né, primeiramente seja muito bem-vindo e ouvinda também, né? Muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Essa aqui é a Saravan, a gente acabou de pintar o requezinho dela ali, ó, de verdinho. A casinha aqui tá bem encaminhada já. Só que as laterais ainda não estão nada isoladas, ó, então tá dando um belo calor aqui dentro. Aqui em cima já tá bem isoladinho. O chão também, já foi feito camada de isolamento térmico, isolamento acústico e por fim, né, foi feito esse laminado aqui que ficou lindo demais. E aqui vai ter armários desse lado e desse lado também, mas por enquanto não tem, então a gente vai fazer o isolamento térmico. Aqui também vai ter o móvelzinho da geladeira com a pia e vai ficar muito, muito massa, cara. A gente tá gostando bastante desse projeto aí. Aqui em cima a gente tem o teto retrátil, né? E agora eu vou até erguer ele para ficar melhor de trabalhar aqui dentro. Porque daí entra um arzinho maroto e também tem a questão de poder ficar em pé, né? Que é muito bom. Então, vou lá, galera. Vou mostrar aqui. Fazer todo esse isolamento da melhor forma possível para que vocês gostem do vídeo e também que a gente goste do resultado.
né? Coloquei em todos os lugarzinhos que deu. A parte de baixo ali eu vou colocar espuma expansiva, porque não tem como chegar ali. Eu até pensei em cortar essa lata, só que aí vai... talvez estruturalmente não vai ficar legal. Então, vou deixar aquilo ali, vou colocar espuma expansiva por dentro. E faltou um pouquinho de material, eu vou comprar, né? Vou terminar. E aí vou continuar o vídeo. No vídeo vai ficar tudo junto pra vocês aqui. Mas daí eu vou terminar aqui e já vou colocar a parte de isolamento agora, a segunda camada, né? Logo na sequência. E aí, gurizada? Então, né? Passou um longo tempo já. Vocês viram aí na primeira parte do vídeo. Só que tem uma coisa que acontece com o canal Saravã Aventureira, que é, às vezes, falta de verbas para continuar o projeto. Então tinha acabado minha grana e eu destinei o dinheiro para outras coisas e acabei não comprando mais material, né? Para terminar o isolamento térmico. Porque aquela camada de manta asfáltica é só a primeira. Eu coloquei até aqui, ó, gurizada. Mas agora eu vou colocar embaixo também, porque embaixo não tem muito como fazer isolamento, porque eu não vou cortar isso aqui igual eu comentei pra vocês, né? Então tinha primeiramente pensado em usar espuma expansiva ali embaixo. Mas eu vou mudar. O Chico aí me deu uma ideia que eu vou fazer vários recortes aqui desse material, que eu já vou explicar o que que é. E vão sobrar pedaços, né? Tipo, pequenos pedaços que eu não vou conseguir usar pra nada. E eu posso enfiar ali pra dentro. E vai dar o isolamento térmico também. E bem mais barato, com retalhos, né? E ali atrás eu já fiz. E agora eu fiz essas duas partes aqui, ó. Pra vocês terem ideia, galera. O material ele é assim, ó. Isso aqui é lã de pet. Com uma camada aqui aluminizada também. E eu tô colocando ela, eu ia colocar primeiramente com cola. Tipo aquelas colas de sapateiro, né? As amarelas. Porém eu vou colocar elas com fita. Só com essa fita aqui, ó, que veio junto, deixa eu mostrar. Ela é uma fita bem fininha mesmo, mas que cola super bem. E como depois vai ter aqui a chapa ainda por cima, para dar acabamento, aí não vou me preocupar com essa parte. Vou usar, tipo, fita mesmo e em cima ele tá só encaixado, ó. Aqui, ó. Aqui assim tem um pedacinho pra botar pra dentro. E ele ficou encaixadinho. E agora vai ficar bom o isolamento. Nossa. E daí lá no fundo eu também vou fazer. E aí eu vou ter que cortar aquilo ali, ó. Daquele lado ali que era onde é o step original da Trafic. Eu vou tirar fora, porque é um peso desnecessário e também vai me atrapalhar no ângulo que eu vou fazer na madeira aqui, ó. E daí o outro lado é um pouquinho diferente, porque aqui tem a porta de correr. E daí esse parafuso eu vou ter que deixar ele à mostra, assim. Depois eu vou ter que fazer tipo um buraco no forro para poder ter acesso, porque se der algum problema na porta de correr, eu tenho que chegar aqui. E também tem alguns parafusos do toldo ali assim, ó, que eu também vou ter que deixar um espaço. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Agora eu vou cortar ali aquela peça do step e aí vou terminar essa parte. Depois eu quero mostrar o forrinho, como é que vai ser. E eu vou mostrar mais uma coisinha aqui, ó. Na verdade, fazer mais um agradecimento ao Silvio. O Silvio, ele foi quem me emprestou os bancos para fazer a vistoria lá do GNV. Daí eu fui lá a Canoas, peguei os bancos, ele teve que desmontar os bancos. Quando eu cheguei na casa dele para devolver os bancos, tinha uma cadeirinha de praia, cara, dentro. Então ele tava precisando dos bancos e mesmo assim ele me emprestou. E eu tinha uns cabos de velas novos, e aí eu peguei e dei pra ele. Daí ele, cara, ficou muito feliz porque ele tava precisando. Aí ele, vem aqui que eu vou te dar um presente. Aí ele me deu todas as madeiras que eu vou precisar pra forrar ali, ó. Que é tipo um papelãozinho, né, que é só o fundo dos armários. Depois eu vou pintar de branco e tal. Mas ele me deu tudo isso aqui, ó. Que ele, nos transportes que ele faz lá, ele usava, mas daí sempre vem novos, né? Ele não precisa guardar todos. Aí me deu. Olha como é que é as coisas, né? Isso é a lei da doação, né? Eu doei algo que no momento eu não estava precisando para alguém que estava precisando. E aí ele me doou a mesma coisa e nós fizemos uma troca de energia, na verdade, né? Eu acredito muito nisso. Tem mais umas coisinhas que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu mandei fazer agora um QR Code da Saravã. Tem mais uma ali assim, ó, que ficou atrás da porta. E mais uma do outro lado e uma lá na frente. Vou mostrar aqui, ó. Tropiquei, quase caiu aqui, velho. Aqui, ó. Cara, isso aqui gera muita curiosidade nas pessoas, né? E esse QR Code leva direto pro YouTube.
Então é bem mais fácil do que a pessoa, às vezes, digitar Saravana Aventureira. Ela vai, às vezes, ler o código e já vai direto pro YouTube. Então a chance da pessoa conhecer nós é maior ainda, né? Achei legal e ficou tipo como se a Saravana fosse meio futurista, assim, sei lá. Gostei. E eu comprei aqui, ó, o limitador da porta traseira. Isso é muito bom, cara. Porque se eu quiser, eu posso só abrir essa paradinha aqui, ó. E aí eu consigo abrir toda ela pra trás. Só que tem vezes que o cara não quer fazer isso. E daí ela fica bem firmezinha. E assim é perigoso de deixar quando não tem limitador. Porque se pega um vento, já vi várias dobradiças quebrarem aqui, ó. Amassar lateral. Que daí a porta vem com tudo aqui, bum, bate ali, quebra a dobradiça e tudo mais. E esse lado aqui também eu coloquei, que é até mais importante, porque ainda tem o step, né, que fica mais pesadão aqui. Quem não viu, foi eu e meu pai que fizemos esse suporte de step aqui, ó. E aí, esse lado aqui tá quebrado, essa paradinha aqui, ó. Mas eu já falei com o Pablo aí, que é o presidente do Clube da Trafica aqui do Rio Grande do Sul. E ele tem um sobrando lá, eu vou pegar com ele. E nós vamos até fazer um vídeo de uma Trafic que ele comprou lá. Ele tava sem, né? Ele vendeu a dele. E ele comprou uma toda desmontada e tá montando, cara. Tá fazendo no capricho. E eu quero ir lá filmar um dia e mostrar isso. E mais uma questão que, cara, nos próximos vídeos eu vou falar. Mas isso vai ajudar muita gente que tem Trafic aí e tem problemas com a marcação do combustível. Então fiquem ligados, mas é só um spoiler. E aqui, ó, eu vou ter que cortar agora. E eu não quero usar a esmerilhadeira, porque senão vai voar faísca e aquilo enferruja, cara, fica tri ruim de tirar. Eu vou tentar cortar, até já botei extensão aqui, ó, com a tico-tico. Vamos ver, vamos tentar. Depois eu digo pra vocês se deu certo ou não. Aí, gurizada, mais barbado impossível, mano. Ainda bem que eu não botei esmerilhadeira. Cortou super tranquilo. Estamos aqui, né, finalizando agora. E, mano, ficou muito bom, gurizada. Muito bom. Ah, isolamento de primeira. Esse material que eu comprei aí, ele isola bem. E ele rende muito mais. Eu botei o 3TC no teto aqui. E eu acho que eu vou tirar as madeirinhas para pintar o teto. E vou usar o que restou desse material. Vou botar junto com o 3TC. Que daí vai dar um isolamento melhor. Porque o teto, quando tá no solão, mesmo tendo feito no capricho, ele ainda fica um pouco quente aqui, sabe? Se bota a mão, esquenta um pouco a madeira. Mas esse serviço aqui ficou top. E a parte de acabamento, agora que eu vou botar aqui por cima as chapas, gurizada, eu vou deixar para outro vídeo aí para vocês. Porque senão vai ficar muito longo. Eu gosto de deixar uns videozinhos aí de 10 a 15 minutos, no máximo 20, né? Porque senão isso se torna cansativo. E aí no próximo vídeo vai ficar a continuação. Eu botei manta asfáltica por tudo, mano. E aqui embaixo também. Ali embaixo eu vou ainda recortar pedaços desse material aqui. Vou colocar ali igual eu comentei pra vocês, né? Não fiz essa parte ainda. Porque o acabamento agora, ele vem até essa chapinha aqui, ó. Aqui até em cima daí. A madeirinha aquela que eu vou colocar. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Agradeço quem ficou até aqui, quem assistiu. Deixa o like aí. Faz um comentário, alguma pergunta, alguma coisa que tem de dúvida, ou alguma instrução aqui para o marinheiro de primeira viagem. Sou sempre aberto aí a aceitar as ideias de vocês. E agradeço, galera. Até a próxima. É nóis. Tchau. Ihu.